Olá, amigos! Faltam 600 dias para os Jogos Pan-Americanos de 2027. Lima 2027 está chegando com muita expectativa. Afinal de contas, o time Brasil deu um show em Santiago do Chile, conquistando 205 medalhas. A gente vai falar daqui a pouco detalhadamente sobre as medalhas do Brasil na história do Pan-Americano, também sobre os heróis brasileiros. Mas antes, eu vou falar realmente da caminhada do Pan-Americano no contexto geral. O primeiro Pan-Americano foi depois da Segunda Guerra Mundial, em Buenos Aires, 1951. Uma edição realmente icônica que vocês podem acompanhar por aqui. O grande herói da primeira edição dos Jogos Pan-Americanos foi o brasileiro Adhemar Ferreira da Silva. Adhemar, que um ano mais tarde seria campeão olímpico, medalhista de ouro e recordista mundial. Adhemar venceu 3 edições dos Jogos Pan-Americanos do salto triplo, 1951 em Buenos Aires, 55 na Cidade do México, também com direito a recorde mundial, e ainda 59 em Chicago. Adhemar, reconhecido aí como o maior atleta brasileiro de todos os tempos no quesito olímpico. Por quê? Porque simplesmente o duelo dele com o soviético Leonid Sherbakov em Helsinki 52 ficou para a história. Era a primeira Olimpíada da União Soviética. Sherbakov superou 3 vezes, melhor dizendo, o antigo recorde mundial do Adhemar, e Adhemar superou 4. Tivemos 3 quebras de recorde mundial naquela prova. Por isso, ela é reconhecida como a maior competição do salto triplo de todos os tempos. Adhemar, bicampeão olímpico, conquistou também em 1956 a medalha de ouro lá em Melbourne. Por sinal, por que eu falei de Olimpíada? Porque foi exatamente no dia 21 de novembro que tivemos o início dos Jogos Olímpicos de 1956 em Melbourne. Adhemar, portanto, grande personagem das primeiras edições dos Jogos Pan-Americanos, 51 Buenos Aires, 55 Cidade do México e 59 jogos que foram realizados lá em Chicago. Não foi um PAN muito legal, não. E na sequência tivemos o grande PAN do Brasil, o primeiro PAN do Brasil, São Paulo 63, com o time de basquete brasileiro aparecendo bem, mas ficando atrás dos norte-americanos, com Spencer Haywood e a principal estrela dos Jogos Pan-Americanos de 63, obviamente, Maria Esther Bueno, a bailarina, a rainha, venceu a medalha de ouro, tanto no individual feminino quanto nas duplas. Ela simplesmente arrasou. Como se não bastasse também, tivemos nas edições subsequentes 67 e em Winnipeg, 71 em Cali, 75 na Cidade do México, um crescimento bem significativo do esporte brasileiro. Em 75, tivemos o lendário pulo dele, João Carlos de Oliveira, João do Pulo, 17 metros e 89 centímetros. Mudou a história do esporte e mudou também a história do PAN. 79 em Porto Rico foi meu primeiro PAN, e o primeiro PAN ninguém esquece, algo espetacular que teve também, pela primeira vez, a presença de Michael Jordan. Eu fiz o primeiro jogo do Michael Jordan na seleção americana e tive o privilégio de narrar, em 1998, a conquista do Chicago Bulls do seu 6º título no Delta Center em Salt Lake City, em Utah. Portanto, Michael Jordan foi também um dos heróis do Pan-Americano, mas de 1983. Os Jogos Pan-Americanos de Indianápolis 87 mostraram a força do basquete masculino do Brasil. A seleção brasileira bateu os Estados Unidos numa grande final, 120-115. Naquela ocasião, a história do esporte mudou, porque 5 anos depois, os profissionais norte-americanos chegaram aos Jogos Olímpicos de Barcelona 92. Nunca os Estados Unidos haviam sido batidos nos seus domínios no basquete num evento oficial. E aí foram pela seleção brasileira. Inesquecível a performance do Guerrinha, Gerson, Israel, Marcel e Oscar. 120-115, num momento inesquecível para a história do nosso esporte.
Em 91, os Jogos Pan-Americanos se deslocaram mais uma vez para o Caribe, Havana. E, pela primeira vez desde Buenos Aires 51, tivemos a liderança do país sede, não dos Estados Unidos. Cuba liderou o quadro de medalhas e os norte-americanos ficaram na segunda colocação. Um dos momentos mais emblemáticos desses Jogos Pan-Americanos foi a vitória do Brasil sobre a seleção cubana de basquete feminino. Paulo, Hortência, Janete deram um autêntico show ao lado da Marta, Vandinha, Adriana, enfim, tantas jogadoras que estiveram em ação branca, que estiveram em ação naquele confronto e particularmente aí o Brasil mostrou toda a sua condição. Foi também tocante um momento emblemático, né? O momento em que Fidel Castro pediu para que tanto Paula quanto Hortência ficassem de costas para mostrar o número da camisa, ele dizendo que não ia entregar a medalha. Foi um momento realmente que quebrou o protocolo dos jogos e depois a gente soube que as jogadoras não gostaram tanto assim não, porque elas queriam aquele grande momento no pódio só para elas. E em 91 também mostrou a força dele, Robson Caetano, o único brasileiro a vencer os 100 e 200 metros rasos numa edição de Jogos Pan-Americanos. Ele simplesmente arrasou o nosso velocista. Em 95 tivemos os Jogos de Mar del Plata, quando pintou pela primeira vez Robert Scheid na vela e também Xuxa, Fernando Scherer, medalhistas de ouro que posteriormente fariam história olímpica pelo Brasil. Em 1999, voltamos ao Winnipeg. O Winnipeg em 1999 foi uma grande edição dos Jogos Pan-Americanos e a força da natação brasileira. Foi quando pintou realmente um superastro, né? Queira ou não, foi o momento em que, de 91, 95, 99 até 2003, é o momento que a gente viveu sob a égide do incrível Gustavo Borges. Gustavo Borges, 8 medalhas de ouro na história dos Jogos Pan-Americanos, de um total de 17. Foi também a edição que o Brasil pela primeira vez passou das 100 medalhas no total. Faria 123 medalhas em Santo Domingo. Santo Domingo que mostrou também o adeus do Gustavo Borges de Jogos Pan-Americanos e a força da natação brasileira. Porque a natação brasileira aí já tinha Fernando Scherer, o Xuxa, num grande momento, se tornou tricampeão dos Jogos Pan-Americanos, igualando a Ademar Ferreira da Silva, 3 conquistas em Pan-Americano, 2003, 99 e 95, Fernando Scherer, o Xuxa, 3 ouros consecutivos, mostrando toda a sua força no tricampeonato. E o Gustavo Borges, 17 medalhas no total. Vale destacar também que em momentos anteriores nós tivemos grandes medalhistas dos Jogos Pan-Americanos. E eu tiro meu chapéu para ele, para Cláudio Cano, falecido Cláudio Cano em 96. Ele abriu as portas do esporte brasileiro para tantos atletas aí. 7 ouros num total de 12 medalhas de Jogos Pan-Americanos. Foi medalhista em 87, foi medalhista também em 91 em Havana. Cláudio Cano, que faleceu em virtude de um acidente antes dos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. Mas foi um precursor. Ele que deu o pontapé inicial no grande momento do tênis de mesa lá longe, dos anos 80 e 90. E eu tenho que falar, é claro, daquele Pan-Americano do Rio, um Pan-Americano 2007 com porte de Jogos Olímpicos. Foram construídos o Maria Lenk, hoje sede da parte técnica de todo o time Brasil. Foi construído também o Engenhão, que não precisa nem falar, um super estádio que hoje está sob o controle do Botafogo, mas foi o palco do atletismo nos Jogos Pan-Americanos em 1987. Um estádio espetacular, moderno e gigantesco. E foi construída também a Arena da Barra da Tijuca, que sediou jogos de NBA no Brasil, sediou também as competições de ginástica nas Olimpíadas do Rio 2016. Portanto, com essas 3 construções, o Brasil passou a sonhar. Peraí, posso tentar pleitear uma sede olímpica para o Rio de Janeiro, além, é claro, do Maracanã e do Maracanãzinho. Então, o Brasil conseguiu a sede olímpica para os Jogos de 2016 em função da grande força demonstrada nos Jogos Pan-Americanos de 2007. Tivemos grandes momentos
para mim, um dos maiores, inclusive na minha narração, foi a vitória do César Cielo nos 50 metros nado livre. Ele fez 21 segundos 84 centésimos, quando na época, né, o recorde mundial de Alexander Popov era de 21 segundos 64 centésimos. Ora, o tempo é o senhor da razão. E exatamente anos mais tarde, ou melhor, meses mais tarde, nos Jogos Olímpicos realizados em Pequim 2008, ele fez 21,34 e faturou aí, aliás, 21,30, e faturou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008. Foi um grande momento aí do Cezão, do César Cielo, medalha de ouro olímpica, a única medalha de ouro do Brasil em piscinas. De 2007, vamos, é claro, dar aquele pulo para Guadalajara, foi um super pan-americano. Guadalajara, segunda cidade do México, local que o Brasil ficou tanto na Copa de 70 quanto na Copa de 86, mas o lendário Estádio Jalisco não foi utilizado no Pan-Americano de 2011, não. Eu sei porque eu estava lá na época pela TV Record. Os Jogos Pan-Americanos mostraram mais uma vez a força da natação do Brasil e a curiosidade, né? César Cielo participou desses PANs 2011 e 2007 e eu narrei todas as medalhas dele. Para mim, realmente um momento tocante na história do PAN. E de Guadalajara, vamos para Toronto 2015, Toronto que foi uma grande edição de Jogos Pan-Americanos, em que a gente tem que salientar, né? Tivemos um grande destaque mais uma vez de atletas brasileiros e, óbvio, né? Temos que falar aí do nosso segundo medalhista da história em Jogos Pan-Americanos, que é exatamente ele, Hugo Oyama, 10 medalhas de ouro de 15 no total. Hugo Oyama, que de fato aí comandou a equipe brasileira em várias edições de Jogos Pan-Americanos e teve atuações espetaculares. Ele que depois se transformou em treinador da equipe do Brasil, em técnico da equipe brasileira. E lembrando que depois de Cláudio Cano veio Hugo Oyama e hoje temos esse extraordinário Hugo Calderano, não só o maior mesa-tenista da história do Brasil, como também um dos maiores do mundo. E é claro que nessa caminhada eu tenho que falar do Super Pan do Brasil, né? O último Pan, 205 medalhas, 66 medalhas de ouro em Santiago do Chile, que nós tivemos um Pan-Americano diferente no âmbito das coberturas, né? Porque ninguém comprou os direitos, nenhuma emissora de televisão comprou os direitos e a transmissão foi feita pelo canal do Time Brasil. Foi precursor aí, ao lado da IN Sports, fizeram a transmissão aí de todo esse evento e o que ficou demonstrado foi que o público realmente queria mais. A Cazé TV também fez a transmissão dos Jogos Pan-Americanos de 2023, lá em Santiago do Chile. Santiago mostrou também uma condição invejável do Time Brasil, 66 medalhas de ouro. Contra isso, não há discussão. 205 medalhas. Eu falei lá que em Winnipeg 99 o Brasil passou das medalhas, né, das 100 medalhas, 101 medalhas, a última inclusive da ginástica rítmica, na época quando a técnica Camila Ferezin ainda competia. O time da Camila Ferezin, da Yane Camilo, faturou a medalha de ouro do Canadá e os canadenses não ficaram satisfeitos, não. Na Universidade de Manitoba, lá em Winnipeg. De qualquer maneira aí, de 99 para o último Pan-Americano, para 2023, em 24 anos, o Brasil ascendeu, cresceu em mais de 100 medalhas, e isso é extremamente significativo. E já que estamos falando de medalha, temos que destacar, né? O maior medalhista da história dos Jogos Pan-Americanos, um cara simpaticíssimo, bom astral e tudo mais. 23 medalhas em Pan-Americanos, 15 medalhas de ouro. Ele tem uma prata olímpica também. Mas Thiago Pereira fez a grande história. Quem não se lembra dos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007, a mãe do Thiago gritando: vai Thiago, nas piscinas do Complexo Aquático do Maria Lenk, lá na Barra da Tijuca. E o vai Thiago continua até hoje, porque ele é absoluto. 15 medalhas de ouro contra 10 do Hugo Oyama, os dois não estão competindo mais.
8 medalhas de ouro do Gustavo Borges e 7 medalhas de ouro do Cláudio Cano. Se você pensar bem, numa era em que nós tínhamos generalistas era mais fácil. Hoje são especialistas, então o cara que vai nadar a prova dos 50 metros às vezes nem nada de 100. Com essa mudança eu diria até radical, as chances aí do Thiago Pereira permanecer nesse posto para o esporte brasileiro é muito grande, é realmente uma chance gigantesca e nós tivemos o privilégio de narrar tantas competições desse atleta extraordinário e principalmente nós temos o privilégio de ter acompanhado toda a história dos Jogos Pan-Americanos de 79 até hoje. O time Brasil cresceu demais, se profissionalizou e agora temos inúmeras, grandes, gigantescas expectativas para o PAN de 2027. Vamos aguardar, hein? Mas eu acredito que poderemos superar essas 205 medalhas daqui a 600 dias. Valeu, pessoal!